Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre análise de papéis. No dia de ontem, dia 22 de fevereiro de 2024, o IRB Resseguros divulgou um documento que mostra algumas partes das suas contas. Isso segundo uma padronização que é aquela imposta pela SUSEP, o IFRS 4. E depois emitiu um comunicado dizendo que lá no final de março, no dia 28, divulgaria esses mesmos resultados, só que obedecendo uma outra padronização, o IFRS 17, que é aquele que é colocado pela CVM, só que a SUSEP não se ajustou com a CVM, por isso ele divulgou ontem o resultado. O mercado olhou, aparentemente não gostou muito, caiu a ação, e nós estamos acompanhando. Só que mesmo sem ter a apresentação dos resultados e os demais documentos como o release e mais o relatório, o específico da administração, nós ainda conseguimos olhar para o que tem o IRB e como ele foi no ano de 2024. E é isso que nós vamos dar uma olhada agora. E antes de olharmos o que foi apresentado, veja que houve esse comunicado ao mercado feito pelo IRB. Comunicado esse, que você pode ver aqui, ó, ele data do dia 28 de fevereiro de 2024, portanto no dia de ontem, hoje é dia 29, último dia do mês de fevereiro. Então vamos ver o que ele diz aqui. Ó. O IRB Resseguros, ou simplesmente companhia, ele comunica, né, acionistas e mercado que vai divulgar na presente data, portanto aqui ó, no dia 28, as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, portanto ele está se referindo ao fechamento do exercício passado, que foram elaboradas em conformidade com as normas contábeis adotadas pela Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP. Então, olha, a SUSEP quer a padronização desta forma. No entanto, conforme eu havia dito, né, o IRB vai divulgar no dia 28 de março as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado do ano passado, de acordo com as normas internacionais do relatório financeiro, a IFRS, que é o que a gente utiliza aqui no canal para fazer a nossa tabela lá no final com aqueles indicadores fundamentalistas. Lá, quando da divulgação do IFRS, não vai, segundo a companhia, ó, revogar ou substituir as demonstrações financeiras no padrão da SUSEP. E aqui embaixo que ressalta a diferença que tem entre essas duas padronizações, da SUSEP e da Comissão de Valores Mobiliários. O que acontece é o seguinte: na padronização da CVM, que é o IFRS 17, lá é recebido o seguinte documento, eu apaguei aqui para ficar mais claro, que é esse CPC 50, contratos de seguros. Então isso tem no IFRS 17, que é da CVM, e não tem no IFRS 4, que é o da SUSEP. Aqui tem o CPC 11. Então é isso basicamente o que vai mudar. No restante, no contexto da obra como um todo, os dados que nós vamos apreciar aqui, eles na verdade ficam em consonância, né? Não tem alteração significativa. Assim, o IRB ele divulgou, ainda no dia de ontem, esse documento aqui chamado Relatório da Administração. Veja aqui, ó, que a gente está vendo, né, versão SUSEP. Então, é como se fosse a demonstração financeira de acordo com o IFRS número 4. Quando a gente vai olhar para esse documento aqui, tem algumas informações interessantes, por isso que a gente não precisa assistir a apresentação, porque basicamente o que vai ser falado na teleconferência de resultados vai estar aqui, com exceção da parte que ao menos a mim interessa, que é quando tem perguntas e respostas, porque às vezes ali tem alguma coisa que é colocada que não vai estar nesse documento e que faz com que a gente, às vezes não é que a gente faça uma interpretação, mas nos chama atenção para um detalhezinho. À medida que a gente se aprofunda, a gente consegue enxergar melhor em termos, a companhia, né, em termos de possibilidades ou de oportunidades. Eu marquei aqui com a seta o que eu achei de relevante quando a questão for aqui, no caso, desempenho econômico financeiro. Então veja que no ano de 2023 o volume de prêmios emitido líquido decresceu 19%. E isso pode assustar alguém no primeiro momento, mas na verdade, né,
ainda que ele venha aqui a totalizar 5,7 bilhões, essa redução ela esteve em linha com a estratégia da companhia, que é fazer uma limpeza da carteira e uma seleção rigorosa de riscos. Isso porque lá no passado ela fez contratações sem avaliar isso e depois teve que pagar uma pena muito alta, principalmente quando começaram a surgir os sinistros, que levou até aquelas modificações em balanço e a fraude que acabou a companhia estando na situação hoje que ela se encontra de recuperação, mas já teve bem pior no passado. No ano de 2023, o sinistro apresentou uma redução importante. Veja que a redução que ele vai de 42%. Então reduziu 42%. Por quê? O que acontece aqui? Para a gente entender o fato do sinistro, é porque aquilo que é captado, o todo que é captado, uma parte é abatida em função do que é pago pelo sinistro. E essa relação entre o que é pago pelo que é captado, através dos prêmios recebidos, é o que a gente chama de sinistralidade. E aparentemente, o que melhor impactou foi o resultado da carteira do agro, já que não teve aquela seca que aconteceu do ano de 2021 para 2022, e inclusive afetou as elétricas que trabalhavam com geração hídrica. Bom, mas aí, uma coisa que a gente precisa estar atento, não está aqui no bojo do documento, no escopo dele, não está no contexto dele, que é o efeito da quebra de safra que nós estamos tendo, embora ela tenha ficado muito mais restrita à parte centro-oeste do país, de alguma forma vai impactar dentro da carteira para o exercício de 2024. Outra informação interessante é que o resultado operacional foi positivo em quase 170 milhões, comparado aqui com o prejuízo que teve de 1,2 bilhão no ano de 2022. Então é bem melhor ter um pequeno resultado positivo do que qualquer resultado que seja negativo, isso por óbvio, né? E por isso que dentro do turnaround, né, essa remodelação que a companhia está fazendo, já vem demonstrando esforços de rentabilização do negócio. Com relação às despesas administrativas, elas totalizaram 347 milhões e ainda a gente precisa contar que em abril de 2023 houve aquela negociação com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, onde o IRB teve que pagar esses 5 milhões de dólares, que na conversão impactou aqui dentro dessas despesas um pouco mais de 25 milhões de reais. Com relação aos dividendos, é interessante aqui a gente perceber que segundo o estatuto do IRB, eu já li esse estatuto aqui, se eu não me engano está lá pelo artigo 50. O cálculo de distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios é realizado da seguinte forma: em cima do resultado do exercício, depois que for feita, então tem o resultado, agora tem que fazer uma dedução antes aqui, que é dos prejuízos acumulados, depois a provisão para imposto de renda e reserva legal, e aí sim, dentro do montante que restar, ele vai ser colocado aqui na rubrica do passivo, onde ele constará como obrigações a pagar e que virão a título de dividendos. Veja que enquanto está aqui no passivo, do lado do passivo, lá do balanço, é da onde a gente tira aquela afirmação, né, que nós temos uma renda passiva, porque ela conta do lado do passivo. Então, o que aconteceu com o IRB em 2023? Que talvez isso aqui esteja, talvez não na apresentação, mas no dia 31 de dezembro de 2022, a companhia tinha um prejuízo aqui, de 478 milhões. E depois da dedução do resultado do exercício, os prejuízos acumularam em 363, quase 364 milhões. E o que isso significa? Veja, se nós pegarmos ali 478,1 milhões e deduzirmos o valor que resta ainda, 363,9, vai nos sobrar esse valor aqui, vou deixar guardado, né, 114 milhões e 200 mil aproximadamente. E note que aqui no parágrafo de cima, a companhia ela diz o seguinte, que ao fechamento do exercício de 2023, houve um lucro líquido de 114,2 milhões. Então, embora tenha tido esse lucro líquido do ponto de vista contábil, veja que não foi suficiente, né, ainda para cobrir aqui os 363
4,9 milhões que ainda restam. Para a companhia vir ou voltar a pagar proventos, ela tem que fazer duas coisas. Primeiro, ela tem que atender aquelas provisões regulatórias e depois ela tem que cobrir com esse prejuízo, ou com esse prejuízo acumulado, né, na verdade, que ela possui. Depois de cobrir isso, o restante sim ela pode tratar de pagamento de proventos, o que pode levar de 1 a 2 anos para que ela chegue nesse patamar, segundo eu estou olhando para esse documento. E descendo aqui um pouquinho mais, na estrutura acionária da companhia, desde 2019, a companhia tem seu capital pulverizado, você precisa saber disso se um dia ingressar na companhia, não tem controlador definido, portanto é uma corporation, ela possui um pouco mais de 82 milhões de ações. Destas, 99,5% dessas ações estão em circulação na bolsa. Uma outra coisa que eu anotei aqui, na questão dos riscos, né? Porque talvez uma das coisas que eu faça no futuro é visitar a empresa, porque eu gostaria de entender como é que ela trata a questão do risco, não esse risco que está aqui, essa gestão de risco. Essa aqui é a gestão de risco interna da companhia. Mas quando ela faz a contratação de um... Ou melhor, quando ela faz o seguro de alguém ou assume um resseguro, eu gostaria de entender todo o processo que ela leva para que ela reduza ao máximo possível esse risco e aquele prêmio emitido ou aquele prêmio recebido, ele de fato esteja de acordo com o patamar de risco que vai dar resultado positivo para a companhia no futuro. Isso aí, eu li bastante esse documento, não cheguei a uma conclusão que pudesse me explicar isso de uma forma clara. O que até me faz pensar, né, que esse talvez seja um dos tendões de Aquiles do IRB, ou pelo menos do ponto de vista meu, né, como investidor, porque é algo que eu não consigo ainda perceber. Com relação aos índices regulatórios, nós temos dois aqui, ó. Suficiência do patrimônio líquido ajustado. Então, a companhia apresentou na database do dia 31 de dezembro suficiência de patrimônio e chegou a esse montante aqui de 533,9 milhões. O outro índice regulatório é cobertura de provisões técnicas e em 31 de dezembro o indicador de cobertura de provisões técnicas apresentou suficiência também de 438,4 milhões, em comparação com o saldo anterior, no fechamento de 22, que era de 332 e não estava atendendo à suficiência regulatória. Desta forma, o que a gente conclui? Que tanto do ponto de vista de patrimônio líquido ajustado, suficiência de patrimônio, e também das provisões, elas estão obedecendo ao regulatório, restando apenas aqueles 360, quase 370 milhões para que eles sejam cumpridos de forma que a companhia possa voltar a pagar dividendos. Uma conclusão interessante, né, quando a gente olha para esse documento. Agora que nas demonstrações contábeis eu vou tirar o que é essência para que a gente monte lá no final a nossa tabela de indicadores do IRB. Vamos dar uma olhada aqui. E você está acompanhando aqui no todo o documento, eu estou varrendo ele de fora a fora. O que a gente vê aqui, ó, é a parte do passivo no balanço patrimonial. Quando se tratar de proventos, você deve pensar que ele vai aparecer por aqui, ó, dentro dessa parte do passivo, e vai ser colocado como um a pagar, e na conta lá do lado vai estar dividendos, às vezes também consta como juros sobre capital. Mas o que está nos interessando aqui de coletar de informação para a nossa tabela final é o patrimônio líquido da companhia, que saltou aqui, ó, de 4 bilhões e 73 milhões em 2022 para agora 4 bilhões e 216 milhões em 2023. Portanto, tem um crescimento patrimonial, que já é bastante interessante para quem está pagando, aliás, até quem vendeu patrimônio para pagar dívida. Indo mais abaixo aqui, nós vamos falar da demonstração do resultado. E veja aqui, ó, nos prêmios ganhos, que é onde depois nós vamos computar como receita líquida da companhia, estava em 7 bilhões e 34 milhões, e agora, né, vem aqui para 6 bilhões e 26 milhões. O que significa isso? Que a companhia está nesse processo de limpar sua carteira. Inclusive, ela está desexteriorizando e ficando mais concentrada no Brasil. Lá atrás, quando falava daqueles 5 milhões nos prêmios emitidos, a gente vai encontrar ele aqui em cima. São 5,6 bilhões, lá ele coloca como 5,7, que é um arredondamento. E mais aqui embaixo, a gente consegue enxergar o lucro líquido da companhia, lucro líquido do exercício. Em 2022
foram 630 milhões de prejuízo. E veja que hoje o que ainda resta por conta desse prejuízo passado é 370 aproximadamente, pelo menos é a metade disso aí. E o lucro do exercício de 2023 foi de 114 milhões e 200 mil aproximadamente. Quando a gente olha aqui para a nossa calculadora, veja que é exatamente aquele valor ali que nós calculamos em função da redução do seu prejuízo, que foi do prejuízo acumulado, que foi por conta desse lucro líquido. Outro aspecto aqui que, a meu ver, eu considero também bastante interessante, fazia tempo que eu não tratava desse assunto aqui no canal, é com relação ao fluxo de caixa. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu não tenho apresentação, né, da companhia, então eu tenho que olhar o todo e sem ficar ouvindo o que está sendo dito. Mas as informações aqui que interessam, elas estão aqui, ó. O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais. Veja que lá em 2002 foi quase 600 mil negativo, e isso aqui a gente quer que seja positivo, mesmo que seja pequeno. E então fecha aí com o caixa líquido das suas atividades operacionais em 48 milhões e 500 mil aproximadamente. E o que significa isso? Para tudo que a companhia gerou do ponto de vista de serviços ou produtos, o que ela teve de despesa ficou abaixo disso. Consequentemente, esse é um negócio que ele gera resultado. É assim que a gente faz essa interpretação. Depois, mais aqui embaixo, tem outras informações relevantes. Uma delas é com relação ao caixa gerado pelas atividades de investimento. Aqui a gente quer que seja negativo. E veja que ele acabou aqui, ó, com 352 positivo, significa que a companhia ela retirou mais das suas aplicações do que ela colocou. Mas ainda assim o resultado financeiro eu não mostrei aqui, mas ele foi positivo para a companhia, e isso aí ajudou na composição do lucro líquido do exercício. Já o caixa líquido das atividades de financiamento, aqui a gente quer que seja negativo, e tá. Por que isso? Porque a gente quer que, neste caso aqui, né, nas atividades de financiamento, se a companhia ela possui dívidas, que ela pague suas dívidas. E é o valor mais significativo aqui. Eu vejo essa debênture, eu deixei marcado aqui, ó, pagou 400 e, se os meus olhos não estão me traindo, 462 milhões aproximadamente. E depois, para finalizar, a gente vai ver se a companhia gera caixa. Veja que lá em 2022 ela iniciou com caixa de 8,2 milhões e teve que sacar aqui 2,1, reduzindo seu caixa para 6 milhões e 119 mil. Já neste ano aconteceu diferente. Veja aqui, ó, que ela acabou gerando aqui 1.000,2, e o caixa, que era de 6 milhões e 119 mil, passou agora a 7,4. O que acontece aqui? Ó? Que a variação do caixa mais o equivalente em caixa, que lá no passado, o ano passado foi de 17,3, agora vai a 27 milhões. Portanto, são os primórdios da companhia começar a dar os seus resultados. Ou pelo menos é a interpretação que eu faço. Agora, vindo aqui para a nossa tabela de indicadores fundamentalistas, que é o que a gente toma por base. Então a gente já olhou a questão do projeto, estamos olhando agora a questão dos múltiplos. Eu tinha uma projeção lá atrás de 7,4 bi de receita e ficou aqui em um pouco mais de 6 bilhões, bem abaixo do que a gente tinha projetado, mas acontece que a companhia adotou, né, esta ideia de limpeza da sua carteira. Provavelmente ela vai mostrar que ela deve estar na linha de reduzir em torno de 15% do que ela tinha, ou renovar com 85% do que ela possui, fazendo a limpeza gradativa da carteira. A gente não tinha muito a noção no início do ano de 2023, então a gente colocou aqui uma redução do prejuízo de 630 para 405. Na verdade, fecha aqui com um lucro líquido positivo, mas é importante que a gente saiba que ainda resta aqueles 370 milhões aproximadamente que ainda precisam ser cobertos, que são prejuízos passados advindos destes praticamente 3 períodos aqui, 20, 21 e 22. Também não contamos com a ideia de pagamentos, e também ela não aconteceu em 2023, portanto
nós não fizemos nenhuma consideração maior com relação a isso. E já temos agora alguma condição de projetar o ano de 2024. Veja que nós estamos aqui projetando a receita operacional em torno de 6,3 bilhões. Isso nós estamos considerando o aumento de acordo com o juro real da nossa economia. Mas pode ser até que isso aí encolha se a companhia continuar dentro desse processo de uma limpeza da sua carteira. Essa é uma das partes que eu vou acompanhar na apresentação para ver a quantas anda a limpeza dessa carteira. Com isso, pode ser que a gente chegue a um lucro líquido aqui bastante conservador de 120 milhões. Pode inclusive ser que seja mais do que isso aí. Mas eu prefiro ficar na linha conservadora e acreditar que talvez a companhia só vai cobrir mesmo seus prejuízos entre 2024 e 2025. Assim, não acredito que haja o pagamento de proventos nesse exercício de 2024, não vai ter anúncio a ser feito. Com o patrimônio líquido que nós vimos lá, de 4,2 bilhões, esse crescimento que teve em relação ao ano passado, de 3,5%, veja que a companhia ela tem um valor patrimonial por ação de 51,25. A ação, no momento que eu estava fazendo esse vídeo, estava cotada a R$ 38,68. O mercado não recebeu bem esse documento que eu acabei de mostrar aqui para você. Não sei porquê, eu tenho uma interpretação diferente. Eu acho que o processo de recuperação ele é assim mesmo, lento, gradativo. Dependendo do quanto ela descer, talvez até compre mais, lembrando que essa é uma ação na nossa carteira de aspecto apenas de oportunidade. A gente coloca uma parte muito pequena do patrimônio como um todo, esperando aí o que já aconteceu, valorização, porque nós chegamos a comprar essa ação a R$ 19,00. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, em 26,48, dá um indicativo aqui para nós de que se comprar a ação por 38,68 centavos, nós vamos receber de volta aí em 26 anos e meio. Lembrando que o lucro líquido esse aí ainda é um caráter ridículo. Já o preço da ação dividido pelo valor patrimonial, que é esse 51,25 e 0,75, nos dá um indicativo seguinte. Veja que nós estamos comprando uma ação abaixo do seu valor patrimonial. Significa que o risco é muito reduzido em comprar essa ação e que essa ação pode de fato estar muito barata. Não vou falar sobre dividend yield, porque realmente não vai haver pagamento de proventos. Mas veja aqui, ó, o preço médio dos últimos 5 anos em 6,70, desculpa, os proventos pagos nos últimos 5 anos, que dão aí conta de serem de R$ 6,72, nos abre um espectro aqui para saber que o preço teto, ao dividir esse valor por 6%, chega a R$ 111,97, uma ação que está cotada a 38,68, e aí é por isso que eu digo que ela é de oportunidade. Mas a gente sabe dos riscos quando uma empresa está na condição de recuperação, como é o caso do IRB. E no final, como sempre, o nosso comparativo, nesse caso seguro a seguro, o que nós vimos até agora está colocado aqui nesta coluna, já você podendo comparar com Caixa Seguridade, BB Seguridade, eu deixo isso aí sempre à disposição no Instagram do canal, mh.investir. Mas importante aqui, que eu acho que é relevante, é com relação a esse preço teto, com base nos proventos pagos na média, né, dos últimos 5 anos, indo a 111,97. O que significa isso? É um indicativo de que esta é uma ação de oportunidade. E ela tem um risco elevado e, portanto, nós só colocamos um percentual muito pequeno do nosso patrimônio nela. Empresa essa que está nesse processo de recuperação, como a gente está vendo. Parece que aí os resultados estão aparecendo. Vamos ver como é que isso aí vai acontecer ao longo do tempo, aí principalmente dos anos. E nós esperamos aí que, se não der o retorno em termos de proventos, pelo menos já nos deu bastante retorno em termos de valorização. Dito isso, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.